Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje. Nosso Dermato Talks é sobre recomeçar em outra cidade. Toda mudança envolve desafios, né? Qualquer mudança na vida. E aí, quando a gente muda de cidade, já é um desafio em si a mudança. Mesmo que a gente esteja voltando, às vezes, para a cidade natal, mas muitas vezes as pessoas lá nem nos conheciam como médicos. E quando a gente vai para uma cidade também que a gente não conhece nada, o desafio ainda chega a ser um pouco maior. Então, como recomeçar, né? Principalmente o consultório, numa cidade nova ou numa cidade que você passou anos, né? Foi fazer a sua especialização e agora você voltou para montar o seu consultório. Como é que pode fazer esse recomeço aí para poder captar pacientes, fazer uma clientela, né? Fazer o seu leque de pacientes ali no consultório. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência, porque eu já passei por essa situação. E também vou compartilhar algumas coisas legais que eu já vi de outros colegas também e que eu acho que dão muito certo. E talvez possa ajudar vocês aí que estejam passando por essa situação ou que vão passar muito em breve, né? Que já estão planejando voltar para a cidade ou mudar de cidade. Eu me chamo Rubeli, eu sou médica dermatologista e aqui no Descomplique a Dermatologia eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia clínica de uma forma prática, segura, entregando resultados, sendo resolutivos. E nessa live de sexta-feira, né, toda sexta-feira, meio-dia, o almoço, eu digo que é comigo. E aí a gente compartilha um pouquinho aqui experiências de consultório, carreira, enfim. Eu digo que são assuntos extra-patologias, né, que é a nossa live de terça-feira, que é a live de patologias, de assuntos de doenças mesmo. Mas essa seja para compartilhar outros detalhes. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho dessa minha experiência aí com mudanças. Boa tarde, gente. Olha, vocês sabem que live boa é live com interação. Então, me contem aqui já se vocês estão passando por essa situação de mudar de cidade ou vão em breve mudar e vão começar o consultório, ou mesmo que você não mude, né? Mas algumas coisas que eu vou falar aqui servem principalmente para, se você está começando o consultório, servem de dicas também para quem está começando, tá? E aí, conhece algum colega médico que está passando por essa situação? Então, já envia essa live aí pro coleguinha, ou então marca o arroba do coleguinha aqui, porque eu tenho certeza que essas dicas que eu vou passar hoje vão ser bem práticas para quem está recomeçando, tá bom, pessoal? Não esqueçam, coloquem aqui, eu vou começar já o assunto para a gente já ir direto ao ponto, para não perder tempo, mas se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, às vezes você já passou por isso e quer compartilhar a sua sugestão também, já coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, vou contar um pouquinho sobre como é que foi esse meu recomeço. Eu fiz faculdade aqui em Alagoas, né? Na Universidade Estadual de Alagoas. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei um ano no PSF, mas depois eu fui para Minas fazer minha especialização lá. Fui fazer pós, depois fiz prova no estágio. E aí, depois, eu fiz a prova de título em 2014 e eu disse, olha, quando eu passar na prova de título, eu quero voltar para minha cidade, porque eu achava que eu tinha que ter convênios para começar o consultório, e muitos convênios exigem o RQE. Eu achei que as comportas do céu iam se abrir se eu voltasse para minha cidade com convênios. E aí eu decidi voltar para minha cidade só depois que eu fizesse a prova de título. E aí, bem, em 2014 eu fiz a prova de título, passei. E aí em 2015 preparei a mudança. Eu estava em Minas, né? Fiquei quase 8 anos lá em Minas Gerais. E depois... Calma aí, que a gente travou um pouquinho aqui. Vamos voltar. E aí depois que eu fiquei esses 7 anos, quase 8 lá em Minas, resolvi voltar, né, para o meu estado de Alagoas para montar o meu consultório. E aí, gente, o que acontece? Apesar de que minha família era toda daqui, né, da cidade, eu moro numa cidade de interior de Alagoas chamada Arapiraca. Minha irmã já era médica aqui há mais de 10 anos, mas ninguém me conhecia como médica, né? Então, eu tive que começar realmente do zero. E foi um desafio, porque eu já estava em Minas, eu já estava, digamos assim, eu já trabalhava em clínicas, só trabalhava com dermato, já dava aula. E aí você tem que dar um passo, digamos assim, para trás, né? Ter que ir para estaca zero. Para recomeçar não é fácil. E aí eu lembro muito de uma amiga minha, ela falando, quando eu fui embora para Minas, né? Que eu digo, quando a gente se muda, e é um processo de adaptação todo novo. E aí ela falava assim para mim, olha, qualquer mudança na vida, você tem que se dar pelo menos 6 meses. Então, assim, não espere adaptação imediata. Então, espera pelo menos 6 meses, isso com qualquer coisa na vida, tá, gente? E aí eu digo que casamento, emprego, né, consultório, tudo, né? Qualquer coisa que você vai começar, que envolve uma mudança, você tem que se dar um tempo. E ela falou pra mim esses 6 meses, mas eu acho que eu passei 6 meses chorando quando eu fui lá pra Minas. Eu digo que pelo menos um ano.
para você se organizar as ideias e começar a ter uma certa estabilidade. Eu digo que antes disso, não dá para você dizer que não tá bom, ou que tá muito bom, ou que tá muito ruim, porque você ainda tá no período de adaptação. Então, sempre, quando vocês pensarem assim, vão fazer uma mudança, vão recomeçar, qualquer coisa que seja, respira, não pira e espera pelo menos um ano aí de adaptação, porque vai ser assim. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Aqui é a Camila. Estou no mesmo processo que você, retornando para a minha cidade, para a cidade da minha família após 18 anos fora. Pois é, Camila. Então, ó, respira, porque às vezes a gente tem uma expectativa, né? Não, eu vou voltar para perto da minha família, que vai ser que eu vou bombar. Às vezes eu achava que eu ia bombar quando chegasse aqui, porque é uma cidade do interior, então não era. Eu estava acostumada com a região metropolitana de Belo Horizonte, onde tinha um monte de dermato, assim, então eu já estava acostumada, vamos dizer assim, com concorrência, e achei que realmente eu ia chegar aqui na minha cidade e as comportas do céu iam se abrir de pacientes, e não foi assim. Então vou compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, dos meus erros, dos meus acertos, e quem sabe eu não possa facilitar aí esse trajeto de vocês, tá? A Raíssa, também estarei voltando, respirando e ansiosa, ó, respira, mas que vai dar tudo certo. Eu acho que o primeiro passo é acreditar que vai dar certo. Porque se você começar pensando que vai dar errado, vai dar errado. Eu acredito muito nisso, na questão do pensamento positivo, da atitude mental positiva. Inclusive, eu já indiquei várias vezes esse livro aqui, do Napoleão Hill. E eu falo pra vocês, tem que pensar que já deu certo, tá? E eu digo que é bíblico isso, né? A Bíblia fala que quando a gente pedir uma coisa a Deus, a gente tem que pedir já pensando que já aconteceu. E é assim mesmo. Então, vai se mudar, né? Vai voltar, vai recomeçar. Então, acredita, vai dar certo. E foca no seu objetivo de fazer dar certo, tá? Deixa eu ver aqui quem tá chegando mais. Aqui é a Raíssa. Estou indo para o meu interior com 35 mil habitantes. Perfeito, Raíssa. Dá certo em qualquer lugar, tá? Desde que a gente tenha essa atitude mental positiva e trabalhe para que dê certo, né? Fazendo as ações que deem certo. Nosso objetivo, o que é que a gente quer? Eu quero dar certo. Independente se é uma cidade de poucos habitantes, não uma cidade pequena como você está indo, ou uma cidade grande, tipo, aí vai para uma capital, desde que você tenha a atitude correta e faça acontecer, vai dar certo. Mas lembre, não é imediato. Todo o processo, peraí, gente, não espere aí ter uma coisa incrível aí antes de um ano. Gente, deixa eu pegar aqui um carregador, que agora que eu vi que estava descarregando aqui meu celular, calma aí, segura aí que eu já volto para a primeira dica. Eu esqueci meu carregador. Voltei, gente. Calma aí, deixa eu botar aqui pra conectar, senão a gente pausa no meio da live aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui a Marisa. Oi, Marisa, querida. Paula, estou nessa fase também, tentando não entrar em desespero. Não entra que vai dar certo, não pira. Aqui hoje tá, ó, o vídeo tá de tudo. O outro já subiu. Então vamos lá, gente. Dica número 1 que eu dou pra vocês, né, que estão recomeçando. Não vai com o pensamento de que vai bombar de pacientes, assim como eu achei, tá? Arrume outras fontes de renda inicialmente. Por quê? Porque as contas vão continuar vindo. Você vai ter parcela de carro, vai ter sua fatura de cartão de crédito. E se às vezes você coloca toda a sua energia, né, de que vai dar certo, que o consultório vai encher e vai lotar nos primeiros meses, não vai acontecer. Porque todo mundo começa com 0 pacientes. 0. Isso independente se você está indo, como eu falei, para uma cidade que já tem muitos habitantes ou poucos habitantes. Não imagine, a gente vê às vezes a grama do vizinho, né? Às vezes um colega que posta, que acabou de chegar, né? Montou o consultório e está bombando de pacientes. Gente, isso não acontece. Na vida real não é assim. Então eu digo que dívidas é uma coisa que estressa muito a gente. Então você tem que ter um plano, tipo assim, não, eu tenho dívidas, minhas dívidas, por exemplo, minhas dívidas eu tenho que pagar, as dívidas fixas, digamos assim, né? As despesas, não dívidas, as despesas fixas que você tem giram em torno ali, sei lá, de 15 mil reais. Então você já vai com um emprego, digamos assim, certo, que você vai ter essa renda. E aí pode ser o quê? Enfim, você vai ver aí um PSF, um plantão. Lembre que você não é para ficar a vida inteira. Às vezes a gente pensa assim, mas às vezes eu já tô, por exemplo, vocês às vezes já estão numa cidade que você já fazem um atendimento de dermato, e aí agora eu vou ter que voltar da plantão. Gente, eu fiz isso. Quando eu voltei aqui para Alagoas e fui montar, né, começar a montar o consultório,
eu tinha as minhas despesas, eu tinha que pagar essas despesas. Apesar de que eu tinha juntado um dinheiro para poder investir inicialmente no consultório e comprar algumas coisas básicas, fazer uma reforma básica, mas não ia dar para ficar muito tempo. Então eu digo assim, puxa, eu já estava tão estável na Dermato, lá na região de Contagem, na região de Minas Gerais, e aí ter que voltar, dar plantão, e aí eu digo, vou calçar a sandália da humildade, voltei, e fui inclusive para o primeiro interior, onde eu voltei a trabalhar, onde eu comecei a trabalhar logo depois que eu me formei, e perguntei, tem um emprego aí no PSF para mim, tem uma vaga aí no plantão, e na época, quando eu voltei, não tinha vaga no PSF lá, e aí eu comecei a trabalhar no PSF em outra cidade, comecei a dar plantão lá, e o plantão aqui era tipo, aqui é clínica geral, literalmente clínica geral mesmo. Você atende tudo, menino, adulto, um senhor. Eu digo, gente, é loucura, você faz de tudo, você é a médica do plantão. Então, eu digo, eu tive que pegar, tipo, procurar onde é que estava o meu black book, tipo, para poder voltar a dar esses plantões que já fazia muito tempo que eu não dava. Mas eu tinha um objetivo, eu sabia que aquilo ali não era para eu ficar para sempre, mas eu precisava daquela estabilidade para poder começar e engrenar meu consultório. E aí, por exemplo, eu peguei um PSF, trabalhava no PSF, e aí quando eu saía do PSF, aí tinha lá um paciente marcado, eu ia lá atender um paciente, às vezes não tinha nenhum, e tudo bem, às vezes tinha dois e desmarcava os dois, não tem problema. Eu deixava esse horário quando eu saísse de lá para atender quem tivesse marcado. E mesmo credenciando vários convênios, tá, gente? Isso aconteceu durante muitos meses. Por quê? Porque mesmo as pessoas de convênio não te conhecem, tá? Hoje, se eu fosse voltar, hoje, né? 2015, eu voltando atrás e pudesse dar um conselho pra mim mesma, eu diria, não comece com convênio, porque depois é mais fácil, mais difícil você sair. É mais fácil você criar o seu nome com atendimento de particulares aos poucos, porque tudo vai ser aos poucos mesmo, do que começar com convênio. Mas eu fiz isso. Comecei lá, me credenciei um monte de convênio, mas só para vocês verem, né? A gente tem essa percepção de que eu preciso ter a prova de título para começar o meu consultório, porque eu tenho que credenciar convênio, e aí foi várias coisas que eu digo, que foram coisas que eu, na minha jornada, eu digo, não faria desse jeito, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com o mundo que está hoje, ainda mais com a possibilidade de redes sociais, eu não começaria me credenciando um monte de convênio, porque, sinceramente, isso não pode ter dado um nome, um certo nome, mas depois fica mais difícil. Às vezes é melhor ir um pouquinho mais devagar e fazendo um atendimento de particular e dá certo, do que às vezes encher de convênio como eu fiz e depois fica mais difícil para ir fazendo a migração, porque a gente fica às vezes muito apegado. Deixa eu ver mais aqui o que vocês estão falando. Então, dica número 1, tem uma renda, tá, gente? Antes de você, lembre que você está mudando de cidade, você não é conhecido ainda. Leva um tempo até você formar o seu nome, fazer o seu nome, as pessoas te conhecerem. Então, tenha uma fonte de renda já para pagar as suas despesas, suas contas, para você até o seu consultório ir andando com as suas próprias pernas, com as próprias pernas dele, né? Deixa eu ver aqui mais o que vocês estão falando aqui. Calma aí. Marisa, eu não aguento mais plantões, vou reclamando e volto reclamando. Então, Marisa, deixa eu te falar uma coisa. Eu digo que a gente tem que ter uma atitude mental positiva para tudo, inclusive para o nosso trabalho. Mesmo que ele não seja o trabalho dos nossos sonhos, mas ele está pagando nossas contas. Então, não vá reclamando e volte reclamando. Vá feliz e volte feliz. E lembre que isso aí está te proporcionando uma renda para você poder, depois, ir montando seu consultório e vai começar os seus atendimentos. Daqui a pouco você não vai precisar mais. Você vai saindo de um plantão, vai saindo de outro. Mas eu acho que tudo que a gente vai com atitude ruim, digamos assim, é ruim. Porque lembre que você pode estar sendo observada no plantão. Às vezes uma pessoa que vai consultar com você e é atendida por você no plantão pode ser um futuro paciente seu. Aí você imagina, quando a gente vai com uma disposição ruim para trabalhar, às vezes a gente acaba não dando o nosso melhor naquela hora. E isso pode, às vezes, fazer com que um paciente que seria um potencial paciente seu e poderia ser um potencial até propagador do seu serviço, do seu trabalho, não seja. Então, muda essa atitude, mulher. Vai dar plantão? Vai feliz. Lembra disso. Não é o emprego dos sonhos, mas é o que está pagando suas contas. Então, a gente tem que ser muito grato pelas coisas que a gente tem. E lembre, é temporário, você não quer, não gosta. Eu dei muitos anos plantões, não porque eu gostava de plantão, não porque... Tudo bem, quem gosta, eu acho ótimo que tem gente que gosta, que ama. Eu tinha colegas que davam plantão assim, porque gostam da parte de urgência e emergência, e isso é maravilhoso. Mas eu dava realmente para pagar minhas contas. Mas, naquele momento que eu estava ali, eu tinha que dar o meu melhor e tinha que ser... Se eu estou ali, eu tenho que estar bem e tenho que fazer aquilo ali bem. Porque senão não vale a pena, sabe?
Deixa eu ver mais aqui. Beleza, gente. Então vamos lá. Então, dica número 1, arrume outras fontes de renda, para você não ficar aperreado com as suas dívidas no início, tá? E aí, por exemplo, tanto quando eu fui para Minas, quando eu voltei também, depois de Minas para cá, né, quando eu fui recomeçar aqui, eu tentei já fazer contato com alguma coisa já fixa, tipo assim, para não chegar lá sem nada, para tentar achar alguma coisa. Então, eu lembro que quando eu fui para Minas, para poder fazer a minha especialização, eu não tinha nenhum lugar onde eu ia morar, tipo assim, eu não tinha nem visto o apartamento ainda, porque eu deixei para ver quando eu chegasse em BH, para poder olhar qual seria o mais perto do PSF que eu iria trabalhar. Mas eu já fui com o emprego certo. Eu digo assim, eu já vou, isso aí já tem que estar certo. E quando eu voltei para cá, eu já fiz contato também com algumas prefeituras para tentar já ter, tipo, um emprego certo. Já tá na próxima semana. Que chegasse aqui, já estaria trabalhando, tá? Então, essa é a primeira dica. Dica 2, tá? Não faça dívidas. Gente, olhem, repete comigo. Não faz dívidas. Por quê? Porque as dívidas tiram a nossa paz. Eu sei que todo mundo quer ter um consultório com o nome na parede, ter um consultório arrumado, mas, gente, a gente começa devagar mesmo. Se você começa fazendo investimentos pesados, se endividando, às vezes comprando uma sala e reformando e comprando horrores de aparelho, se você for um herdeiro ou uma herdeira, zero problema nisso. Às vezes seus pais têm condições de fazer isso por você, comprar uma sala, reformar, fazer tudo maravilhoso. Ai, meu Deus, seria meu sonho. Eu queria ser uma herdeira. Mas se você não é herdeira, então não vá caçar, fazer financiamento em banco, fazer empréstimo em banco, para montar um consultório lindo, maravilhoso, se você vai ficar muito endividado. Por quê? Porque essas coisas minam a nossa paz e a nossa alegria. Imagina você tá com uma dívida alta, uma prestação de consultório alta, prestação de aparelhos altíssimas, e aí seu consultório não está dando o retorno, porque não vai dar um retorno de imediato, com certeza, então já gravem isso. Isso por mais que você faça, é devagar, gente. As pessoas vão te conhecer e vão criar confiança aos poucos mesmo. E aí você tá lá com uma dívida enorme, com a expectativa de que vai ganhar, lucrar X no consultório, você não lucra esse X, e aí você tem que dar mais plantão para poder pagar essas dívidas. Então, isso mina a sua energia, porque vai fazer com que você acabe não dando o seu melhor, nem no consultório, nem no seu plantão, nem no emprego que você tiver. Então, não façam dívidas, não dê um passo maior do que as pernas. Vai mudar de cidade, vai começar uma cidade nova. Então, vai devagar, gente. Às vezes, até para você ter uma ideia assim, de onde você vai querer montar o seu consultório mesmo, seria legal você começar, por exemplo, fazendo parcerias com clínicas e trabalhando por porcentagem em alguma clínica da cidade. Porque depois, legal essa clínica, um ambiente legal, gostei. Eu vou fazer uma proposta para sublocar uma sala nesse local, ou sublocar ou alugar uma sala, né? Sublocar um período ou alugar uma sala nesse local. Aí você viu que não era tão legal esse local. E aí você prefere, não, eu vi uma outra clínica que você não tinha nem visto e surgiu a oportunidade, às vezes o negócio foi construído até no período que você chegou aí. E aí você tá lá com um contrato, né, um financiamento, preso àquele local e tinha um lugar até melhor, porque você foi precipitado ou precipitada. Então, uma segunda dica que eu dou é, não faça dívidas, comece devagar. E como é que a gente começa devagar? Comece ou trabalhando por porcentagem em alguma clínica, porque o legal da porcentagem é que você, se tiver paciente, você ganha, se não tiver paciente, você também não perde, né? Então, eu acho legal para fazer isso. Eu acho vantagem para os dois locais, assim, para as duas situações. Vantagem para você, vantagem para a clínica também, tá? E, gente, quando eu vim pra cá, eu falo pra vocês, eu ligava pros lugares. Às vezes um negócio não vai cair do céu, a pessoa não vai adivinhar que você mudou de cidade, que você chegou na cidade agora. Então, assim, eu não tinha zero problema em ligar pra esse lado, você tá precisando de uma dermato aí, e conversar, e falar, porque aí é aí que surgem as oportunidades. Aí depois que eu tava, às vezes, em um lugar, às vezes um colega, olha, tem uma outra clínica, você quer trabalhar aqui? Mas tem que começar em algum lugar, tá, gente? Então, procura tentar ver se você consegue fazer porcentagem em algum lugar, porque eu acho que vai te dar mais tranquilidade, até você ir analisando com calma onde você quer ou sublocar uma sala ou alugar. Eu não comecei, gente, assim, comprando a minha sala. Eu fui comprar a minha sala agora, há quase 3 anos atrás, né? Isso depois de
mais de 5 anos que eu tinha voltado aqui pra minha cidade. Eu fiquei 5 anos numa sala alugada. E de boa, numa sala, numa clínica média, não era uma clínica chiquérrima, era uma clínica média, não era uma popular, mas também não era high ticket. Durante muito tempo eu dividi a sala com o meu irmão, e aí depois ele foi para uma sala, a gente foi melhorando, foi criando uma clientela, e ele ficou com a sala e eu fiquei com a sala que a gente tinha, assumiu o aluguel sozinha. Comecei nessa clínica, a gente começou dividindo sala, a gente contratou uma secretária, a gente dividia uma secretária, então dividia as despesas, sabe? Então vejam isso, vejam a possibilidade de você. Eu quero ver já depois um local para sublocar, então começa a porcentagem, depois subloca um horário, às vezes, por exemplo, um sábado de manhã, uma sexta de manhã, uma sexta, enfim, um horário que você possa, às vezes no dia que tem a folga do PSF, ou um dia que você não vai dar plantão. Então começa assim, tá? Por quê? Nos primeiros meses, às vezes mesmo que você tenha uma reserva financeira, eu juntei um dinheiro, eu posso investir. Mas lembre, você não sabe o que pode acontecer. Você pode adoecer, alguém da sua família pode adoecer, você pode... o consultório, como eu falei, não vai começar a dar um monte de paciente de uma vez. Então é bom você ter uma reserva financeira, pelo menos para os próximos 3 meses. Tipo assim, se eu não fizer nada, eu tenho dinheiro para pagar as minhas despesas nos próximos 3 meses. Então tenta pensar nisso. Não sai gastando seu dinheiro para começar já reformando uma sala. Faz isso. Deixa uma reserva, começa a ver um local para você trabalhar, para você ter uma renda fixa e começa a investir, por exemplo, num atendimento no final da tarde, uma vez por semana, um horário por semana, e é assim que a gente começa, tá? Não dá um passo maior do que as pernas, lembrem disso. Deixa eu ver mais o que vocês estão fazendo aqui, falando aqui, ver se vocês estão falando mais alguma coisa. Já passei 2 dicas, eu quero saber pra vocês se isso faz sentido pra vocês, se vocês também ficam ansiosos quando estão endividados, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não presto quando estou endividada, assim, que é uma coisa que me deixa angustiada, saber que tem uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar. Tipo, é uma das piores sensações, assim, um dos motivos que já me causou muito estresse. Então, hoje é uma coisa que eu priorizo muito, sabe? Não gastar mais do que o que eu posso, da minha renda, então sempre ter uma reserva. Eu acho que até porque também eu já adoeci gravemente, assim, e subitamente, né, que eu tive Guillain-Barré, e eu vi como foi difícil, assim, por exemplo, não ter uma reserva. E então hoje é uma coisa que eu me preocupo muito nisso, né? Com os imprevistos que podem acontecer, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas que podem acontecer de uma hora para outra, sem a gente menos esperar. Então, não dê um passo maior do que as pernas. Raíssa, qual tecnologia que você investiu inicialmente que te deu retornos bons? Essa é a minha terceira dica, Raíssa. O que eu investi no consultório para ter um retorno assim mais imediato? Eu sempre procurei coisas que me dessem um retorno, mas com baixo investimento. Porque tem muita coisa que dá retorno com baixo investimento. Exemplo, crioterapia. É uma coisa que você vai fazer todo santo dia. Todo santo dia, gente, vai ter gente para fazer crio. Quer em ceratose actínica, quer numa verruga, enfim. E aí é uma coisa com baixo investimento. E o que eu comprei inicialmente não foi o NitroSpray, não foi o container para colocar o nitrogênio, foi o Dermafreeze. Eu digo, gente, como esse Dermafreeze me deu retorno? É um investimento de R$400 e que você facilmente tira, vamos dizer, em 2 aplicações, sendo que o negócio rende quase 100 aplicações, entendeu? Então, com certeza, um Dermafreeze faz todo sentido você já ter e vai te quebrar um galho. E até nesse momento, por exemplo, quando eu voltei aqui para Alagoas, que eu montei lá a minha sala, o meu consultório, e o consultório, claro, que não estava, durante muitos meses, eu tive que manter as despesas desse consultório. Eu comecei a atender em cidades do interior. Então, uma vez por semana, eu ia para alguma cidade do interior aqui de Alagoas. E eu digo, a minha agenda era uma loucura, gente. Assim, eu tinha os dias que eu estava no PSF, o dia que eu estava dando plantão. E aí, toda semana, eu ia para alguma cidade do interior. Fazia atendimentos em clínicas, assim, com porcentagem. E era muito legal para transportar o Dermafreeze, é muito prático, né? Porque você não precisa, não vai secar o negócio. Vai secar quando secar as aplicações. Mas diferente do NitroSpray, que você coloca ali o nitrogênio e às vezes ele não vai durar o dia inteiro abastecido, o negócio vai evaporar. O Dermafreeze não. Então, e é uma coisa assim que tem um investimento baixo, que você cobra um valor, não é um faturamento de um botox, de um preenchedor, mas eu digo que quando você faz as contas, muitas vezes ele te dá um retorno muito maior, eu digo em questão de lucro, do que um botox, do que um preenchedor.
Por quê? Porque é um investimento baixo e você consegue fazer o procedimento em pouco tempo. Então, é um valor a mais que entra na sua consulta. Digamos que a sua consulta tá lá, custa R$200, R$250. Você cobra mais 150, vamos botar aí um exemplo, ou R$200 numa crioterapia, gente, já é facilmente ali, a sua consulta já vira mais ou menos R$400. Já vira facilmente R$500, entendeu? Sendo que é um procedimento que você faz em 5 minutos. Então, acho que a primeira coisa é isso. A terceira dica, faça investimentos em coisas que tenham um baixo investimento, mas que tenham um alto poder de retorno. Outra coisa que eu investi também, que eu já tinha, na verdade, mas que eu acho super válido para quem está começando a ter, é um bisturi elétrico. Então, não comprei o Evitronic, eu tinha um BP100, e aí eu super uso, até hoje é meu BP100, que é 10 vezes menos do que o valor de um Evitronic, e a mesma coisa que você faz com um Evitronic, você faz com o BP100. E comprei uma canetinha também, eu tinha aquelas canetinhas de cauterização, que são portáteis. Hoje, até melhor, porque hoje tem umas que a ponteira descartável, você pode comprar a caixinha com várias ponteiras e ir usando. Gente, é um investimento baixo e que dá um retorno alto, porque é uma coisa que você faz também, vai tirar um acrocórdon, vai fazer uma ceratose seborreica. Você consegue cobrar um valor bom e para um procedimento que tem um investimento muito baixo, digamos assim, entendeu? Claro, tem um investimento do seu conhecimento, tem um investimento da sua faculdade, tudo isso, mas eu digo em comparação, principalmente com os da estética, é um investimento muito rápido e é uma coisa que eu tenho certeza que você sabe fazer. Então, eu investi nessas coisas. Outra coisa, não investir em aparelhos, tipo assim, laser, comprar uma máquina de laser. Por quê? Primeiro, máquina de laser é uma coisa que você às vezes investe, daqui a 3 anos você tem que trocar. Segundo, eu não estou com uma clientela enorme para poder estar indicando procedimento para o paciente, ainda mais laser, que tem um investimento alto do equipamento. Então, mesmo quando eu fazia mais procedimentos estéticos, eu preferia fazer os procedimentos que eu não precisasse investir num equipamento grande. E vocês sabem que dá para fazer muita coisa e dá para ter um resultado bom você usando os produtos, por exemplo, fazendo um preenchimento, fazendo um bioestimulador, fazendo um botox, fazendo peeling. Peeling, gente, eu digo, tem coisas antigas que funcionam muito bem e com investimento muito menor do que você comprar um equipamento de laser que é, sei lá, na melhor das hipóteses, 500 mil, 300 mil, 1 milhão. Gente, eu fui para o congresso de cirurgia dermatológica, eu fui com uma amiga. E essa amiga é super da cosmetria, né? E ela se dá super bem, ama essa área e tudo certo, né? E ela indo lá para as aulas, porque tem duas salas grandes, né, no cirurgia dermatológica, uma sala grande para as perebas e outra sala grande para cosmetria. E a gente se dividia, ela ia embora lá para a sala de cosmetria e eu ia para a sala de perebas. E aí, no hotel a gente se encontrava e ela falando, menina, eu fui olhar agora um laser, desses ultrassons microfocados da vida. E ela falando, você acredita, 1,5 milhão? Eu digo, menina, não dá nem pra eu ir acompanhar você pra ver um preço desse, porque eu acho que eu não vou conseguir nem fazer uma cara de normalidade quando o representante me falar um preço desse. Eu digo, não cabe na minha cabeça pagar tão caro um equipamento como esse. E eu ainda acho mais, assim, claro que se você tem uma demanda e tudo mais, mas a gente tá falando aqui de quem tá começando e que não é herdeiro, né? Que é a maioria das situações. Então, imagina, você vai ficar altamente endividado, às vezes empurrando o procedimento até para quem não precisa e nem quer, porque você tem uma ansiedade de pagar a máquina. Então, eu digo, não, sinceramente, eu não acho que vale a pena. O que é que eu acho que vale a pena? Investir nessas coisas que são simples, que são pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Ter um electrocautério, ter um dermafreeze, ter um ATA, gente. Um ATA 50% super vai te resolver um monte de coisa. E são coisas que você consegue transportar, até se você for atender em alguma outra clínica. Não depende, tipo, um aparelho às vezes tem que ficar naquela sua sala. Não tem como você ir levando, colocar dentro do carro e levando para todo canto, sabe? Então, a terceira dica que eu dou. Não façam investimentos em coisas caras. Invistam em procedimentos, em aparelhos com baixo investimento, mas que te dê uma possibilidade de já ter faturamento, já ter lucro com ele já nas primeiras semanas, com poucos pacientes. Deixa eu ver aqui. Tem alguma marca específica? Deixa eu ver aqui, tá? Vou voltar aqui, peraí. Marca específica, cadê aqui? Você perguntou, Raíssa, marca específica da canetinha, do quê? Manda aí pra mim, qual a marca específica de que você perguntou? Anália, quando você trabalha com porcentagem nas clínicas, como funcionava a questão de porcentagem nos procedimentos, tendo em vista que os materiais são por sua conta?
Então, na questão da consulta, varia de clínica para clínica. Aqui ficava em torno de 30% a 50% no valor da consulta. Na questão do procedimento, eu acho que você pode até conversar com a clínica o quanto que fica legal para você dar. Porque às vezes se você for colocar 30% de um botox, 30% de um preenchimento, minha amiga, não vai sobrar nada para você. A menos que você cobre um valor, assim, muito maior. Então, e às vezes é fora da realidade da cidade. Então, nessas clínicas, quando eu fazia algum procedimento, eu combinava um valor, tipo, fixo. Olha, se eu fizer um botox, do botox eu posso deixar tanto aqui. Tudo bem? Ok. Ou uma coisa também que eu fazia, além de combinar, né? Algumas clínicas eu combinava um valor fixo para dar de cada procedimento, desses, né? Que envolve procedimentos estéticos que tem um custo mais alto do produto. Era ter um local, por exemplo, eu aluguei uma sala. Quando eu morava em Minas, eu atendia em várias clínicas, mas eu tinha um local onde eu sublocava um horário. E naquele local que eu sublocava um horário, eu podia fazer o que eu quisesse, entendeu? Então, é uma estratégia boa. Tipo, você começa a trabalhar em porcentagens, às vezes em 2 clínicas, um exemplo, e você tem um local que você aluga um período, tipo uma manhã por semana, e aí você vai fazer um botox, vai fazer um preenchimento, até porque às vezes se você atende mais de um local, você não vai levar às vezes o botox com você e o preenchedor com você. Então você pode combinar, olha, a gente pode fazer sexta-feira de manhã na clínica tal. E aí nessa clínica você paga lá o período, que às vezes, na minha época, por exemplo, às vezes eu pagava o período ali, R$ 150 uma manhã. E valia mais a pena para poder drenar os procedimentos para lá, porque eu pagava um valor fixo por aquele horário, tá? Então é uma sugestão que eu te dou. Deixa eu ver mais aqui. A Regina pensa também, você usa Frax? Não uso, Érica. Até hoje eu tenho um BP100, como eu falei, que super me atende. E eu nunca quis comprar o Frax por isso, entendeu? Porque as coisas que eu faço, digamos assim, que eu faria com o Evitronic, que eu já usei, faço com BP100, com um custo menor. Então, acho que mais do que investir no aparelho em si, eu investi na minha habilidade para fazer o procedimento. Porque não adianta você ter um aparelho, às vezes, maravilhoso, caríssimo, e a sua mão não está bem treinada para fazer aquele procedimento. Então, eu investi mais isso, na minha capacitação, em curso, ir para congresso, assistir às aulas, assim, me aperfeiçoar na técnica de fazer. A Regina, até porque as tecnologias ficam obsoletas bem rápido, muito, Regina. E aí, elas me falando assim, porque eu dividi lá, nesse congresso que eu fui, né, de cirurgia dermatológica, eu fui com essa minha amiga, e ela tinha uma outra amiga, e a gente foi conversando, quando foi pro shopping, almoçar, jantar, e a gente falando sobre os aparelhos, elas comentando, né, sobre o aparelho de laser, e ela falando, o pior é que daqui a 3 anos a gente tem que trocar, porque é meio que forçado, porque às vezes aparece uma tecnologia nova e o paciente começa a ligar até pro seu consultório para saber se você tem aquele novo, e você fica às vezes nessa ansiedade de querer sempre ter, e sinceramente eu não acho que vale a pena, a menos que você goste muito da área de cosmetria e foque nisso. E durante muito tempo, assim, quando eu trabalhei com procedimentos de cosmetria, eu preferia alugar a máquina, justamente por isso, porque daqui a alguns anos o negócio sai de linha, ou você tem que trocar, ou porque, enfim. Então eu achava muito mais prático alugar. Isso há muitos anos atrás, quando eu fazia CO2, quando eu fazia depilação a laser. Então, sugestão, gente, aluga, né? Certo, gente? Então, falei de 3 dicas, por enquanto, para quem está recomeçando numa cidade interior. 4ª dica, fale que você chegou na cidade. E fala onde? Em todo canto, gente. Vai no cabeleireiro, você vai lá no cabeleireiro escovar o cabelo. Fala pro cabeleireiro, sabia que eu sou dermato? Tô montando meu consultório agora aqui. Vai fazer a unha. Fala pra manicure que você é dermato, que você tá começando a atender dermato e que você chegou agora na cidade. Vai no supermercado, encontrou alguém, comentou, enfim, teve uma oportunidade, fala pra pessoa o que é que você faz. Por quê? Porque as pessoas não são obrigadas a adivinhar. Não tem uma letra de escarlate na sua testa falando que você é dermato. Ou uma placa neon piscando, fosforescente. E não tem nada de errado com isso. Esses dias eu tava na pizzaria, e aí quando eu tava saindo da pizzaria, aí uma amiga minha tava indo na frente, aí uma conhecida dela foi e cumprimentou ela, fulana e tal. E aí ela falou assim, essa aqui é sua filha, porque eu tava atrás dela. E a filha dela, na verdade, parece até muito comigo mesmo. E ela disse, não, essa é uma amiga minha. A minha filha é aquela outra que tá vindo ali, que tava vindo mais atrás. Ela, legal, deixa eu te falar. Eu trabalho com isso, isso e isso. Se você precisar,
Eu achei tão incrível, porque foi tão espontânea, assim, ela me cumprimentou e já foi falando. E eu achei o máximo, porque, tipo, eu nunca ia adivinhar que ela trabalhava com aquilo e eu não iria saber. E provavelmente agora, se eu precisar, eu vou lembrar dela e vou fazer com ela, entendeu? Então, gente, falem que você chegou na cidade, comunique que você chegou na cidade. Às vezes, mesmo que seja uma cidade, por exemplo, que você era cidade, como a Raíssa aqui, que vai voltar para a cidade do interior. Mas as pessoas te conhecem, às vezes, da época que você fazia cursinho pro vestibular, entendeu? Que você ainda estudava nessa escola. As pessoas não sabem se você é uma médica que chegou agora, que é dermato, que faz atendimento de dermatologia. Fala que você faz, enfim, tratamento de queda de cabelo. Fala para as pessoas. E para as pessoas as mais diversas, entendeu? Então, a quarta dica que eu dou é: avise as pessoas que você está chegando. Não tenha vergonha de falar o que você está fazendo. Vamos lá. Quinta dica que eu vou dar: apresente-se para os seus colegas. Então, geralmente, gente, quando você vai tá mudando para uma cidade, também ninguém é obrigado a saber que você está chegando na cidade. E é muito legal quando a gente avisa aos colegas. Por exemplo, na dermato, eu faço muito dermatologia pediátrica. Então, eu recebo muitos encaminhamentos de pediatras. Mas como é que os pediatras vão saber que você atende crianças se você não avisar ao colega que você chegou na cidade e que você atende criança? Então avisa aos colegas. Por exemplo, às vezes você está numa cidade maior, que você não vai estar mandando mensagem para todo mundo. Mas você vai para uma cidade de interior, onde você até conhece quem são os médicos, tipo, da cidade, e consegue até o contato deles facilmente. Então manda uma mensagenzinha e avisa: olha, doutor fulano, eu me chamo fulano de tal, tô chegando aqui na cidade, eu faço atendimentos nesse início, se você precisar discutir algum caso, se você precisar me encaminhar algum paciente, tô atendendo em tal lugar. Fala, gente. Você sabe quanto custa isso? 0. Sabe uma propaganda, um marketing que custa R$0? É você mandar uma mensagem pro colega avisando que você chegou na cidade e que você tá atendendo e o que é que você atende. Então, além de falar, uma sugestão que eu dou é essa, né? De você mandar mensagem. Por exemplo, você tá você vai começar a atender num prédio, numa clínica nesse prédio, e tem vários médicos que atendem nesse prédio. Gente, manda mensagem. Geralmente tem um grupo do prédio, né? E aí entra no grupo, pega o contato de todo mundo e sai mandando mensagem mesmo e avisando. E outra coisa que eu acho assim, não foi uma coisa que eu fiz, porque não era um insight, digamos assim, da época quando eu voltei aqui pra minha cidade, mas que eu já vi vários colegas fazendo isso e achei o máximo, inclusive já rendeu vários encaminhamentos, é mandar um mimozinho pro colega. Então, por exemplo, eu fiz aqui até uma live com a Bruna, que é patologista. E essa live foi mediante a Bruna se apresentar para mim. A Bruna mandou lá pro consultório uma caixinha simples, gente, com um cartãozinho explicando: olha, eu sou Bruna, faço a parte de hepatologia, tô atendendo aqui no prédio, se você precisar, né, de uma avaliação de um paciente seu, eu estou à disposição, colocando, né, qual era o telefone, o @ do Instagram. E aí mandou, tipo, eram uns biscoitinhos, desses biscoitinhos assim caseiros, sabe? Tipo, amanteigado. E um sachêzinho de um café diferente. E aí falando: você sabia que o café tem propriedades que ajudam no fígado e tal. Eu achei tão lindo aquilo ali, assim, tão de bom tom, assim, de preocupação, assim, de agradar. E eu digo que ativa também um gatilho mental. Vocês já ouviram falar em gatilhos mentais? Quero que vocês me digam aqui, eu vou falar aqui, se você já ouviu falar em gatilho mental, que gatilho mental eu quero saber que você acha que foi ativado quando a colega foi e me mandou um presentinho lá no consultório se apresentando. Me fala aí, já ouviu falar em gatilho mental? Eu falei: sim, não, nunca ouvi, tô perdida. Fala aí pra mim se você já ouviu, sim ou não. Fala aí sobre gatilhos mentais. E se você sabe que gatilho mental é esse que a gente ativa quando a gente dá uma coisa pra uma pessoa, né? O que é que geralmente acontece quando a gente presenteia uma pessoa, o que é que acontece? A Joyce nunca ouviu falar em gatilho mental? Gente, eu já li tantos livros sobre gatilho mental. Eu acho que vale a pena vocês lerem. Porque a gente tem que começar a ler coisas além da medicina. Até para ativar. Nós somos empreendedores, né? E nessa questão de gatilhos mentais, enfim, tem muita coisa que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia. E esse gatilho mental em específico que a Bruna usou, talvez ela nem saiba que ela tem usado esse gatilho mental, mas é o gatilho da reciprocidade. O que é reciprocidade? Quando você ganha uma coisa de alguém te dá um presente. Imagina que alguém viajou, foi pra fora, sei lá, fez uma viagem e traz
um chaveirinho pra você, ou traz, sei lá, um lenço, enfim, traz alguma coisa pra você e fala assim, ó, lembrei de você lá na viagem, trouxe uma lembrancinha da viagem pra você. Gente, é automático. Na próxima viagem você vai trazer alguma coisa pra essa pessoa, muito provavelmente. Porque aquela pessoa ativou o gatilho mental da reciprocidade. Ela não deu, às vezes, esperando que você na próxima viagem dê. Mas meio quando a gente dá uma coisa pra uma pessoa, a gente fica meio que em dívida. É uma coisa, assim, subconsciente. Às vezes eu faço isso às vezes com meu filho. Às vezes eu dou um presente pra ele, eu dou alguma coisa assim pra ele. Daqui a pouco ele vem e me dá alguma outra coisa, assim, tipo, mãe, eu fiz pra você, faz um desenho. Aí você vê como é, tipo, meio que primitiva essa questão da reciprocidade. Então, essa questão de você se apresentar para os colegas, né? Você pode fazer, como eu falei, não precisa fazer uma caixa, um box, uma coisa, mandar um presente maravilhoso. Mas a Bruna mandou um biscoitinho com um cafezinho. E aí eu fui lendo a mensagem dela e fazendo um cafezinho gostoso ali, diferente. E isso já me fez conhecer. Marquei o arroba dela, não mandei, né? Printei lá, Bruna, muito obrigada pelo presente. Printei aquilo ali, né? Printei não, fiz a foto, marquei o arroba dela. Você já vê, muita gente que talvez me seguia, já viu ali, né? Opa, essa médica é hepatologista. Às vezes a pessoa estava até precisando e já começou a seguir o perfil dela. Tá vendo? Quanto custou isso? Muito pouco. No caso para a Bruna, muito pouco. E no investimento. E isso já rendeu altas coisas, assim, porque eu já encaminhei muitos pacientes, porque até então aqui na minha cidade não tinha uma referência assim, de hepatologia. E se ela não tivesse se apresentado, né? Não tivesse se apresentado pra mim, eu não iria saber nunca que ela estaria lá no prédio. E aí já rendeu participação de live, e, enfim, um monte de encaminhamento mesmo pra ela, tá? Então não tenha vergonha de se apresentar para seus colegas. Quem são os colegas que podem talvez encaminhar pacientes para vocês? Às vezes ginecologistas, pediatras, se você for atender criança. Enfim, tem o pessoal, a galera que já atende naquela clínica. Faz um presentinho, faz um mimosinho, deixa lá. Ou então, pelo menos, manda uma mensagem, né? Custa muito pouco esse investimento e normalmente você vai ter um retorno, sim. Certo? Então, falei aqui, dicas, só recapitulando. Arrumar fontes de renda para quando você começar o consultório, né? Porque ele não vai começar a andar com as próprias pernas de início. Falei sobre não fazer dívidas, para não tirar a sua paz, então não dar um passo maior do que as pernas. Nada de começar a querer montando um consultório high ticket de início, porque às vezes você vai ficar muito endividado ou comprando equipamentos muito caros e você vai tirar a sua paz e a sua alegria. Então começa devagar. Fala que você chegou na cidade, fala pra quem? Pra todo mundo. Fala no supermercado, fala no restaurante, fala na manicure, fala no cabeleireiro, tá? Fala, simplesmente fala. E se apresente para os seus colegas também, que vai gerar muito provavelmente muitos pacientes ali de encaminhamento para você, tá? E a última dica que eu dou hoje é o quê? Eu acho que todas são importantes, mas essa é muito importante ainda mais nos dias de hoje, que é o posicionamento digital. Gente, você fazer um vídeo, fazer um post no Instagram, hoje você pode investir zero para fazer isso. Zero. Você não precisa ter uma agência de marketing para começar a fazer. Até porque eu falo para vocês, geralmente os posts mais feiosos, assim, mais simples são os que engajam mais. E você chegou numa cidade, você tá chegando, tá indo para uma cidade, então já começa a fazer o posicionamento antes. Não espera chegar para ou o seu consultório, ou você alugar uma sala para começar a fazer, não. Já começa agora, antes de você se mudar. Como é que você pode fazer isso? Então, criando posts, né? E aí você pode marcar, tipo, você tem como marcar a localização daquele post. Marca a localização da cidade que você está indo. Então coloca lá, cidade, vou mudar para o interior de Minas Gerais. Marca lá qual é a cidade, porque normalmente aquilo ali vai ter uma distribuição maior no entorno, né? Quando você marca também a cidade, a sua localização, e começa a divulgar já previamente, já vai gerando uma expectativa das pessoas. Às vezes as pessoas já vão gostar do seu conteúdo, já vão perguntar onde é que você atende aqui nessa cidade? Você está atendendo aqui? Aí você já pode falar assim, não, já estou chegando, vou começar a atender no mês tal. Né? Então você já pode começar a criar uma expectativa. Você já está criando, digamos assim, gatilhos de reciprocidade. Você já está dando conteúdos bons e a pessoa já vai ficar, tipo, com a memória em você, digamos assim. Se ela precisar de uma dermato, ou dermato, isso vale para qualquer área, tá, gente, da medicina, já vai lembrar de você. Ou você acha que se tiver que marcar uma consulta com um médico que não fala nada no Instagram e com um médico que está lá posicionado, que aparece, e a pessoa marca com quem? Hoje, a maioria das pessoas às vezes olham até pelo Google, mas dão uma olhadinha no Instagram até para ver se o santo bate com o médico, tá? Então, se começar a se posicionar nas redes sociais, principalmente eu falo que na principal, que é o Instagram aqui, que ainda é a que tá mais em alta agora no nosso período, custa zero
e traz muito retorno. Só que lembre, não adianta você fazer um post e fazer outro daqui a um mês, não. Você manter uma constância, né? Frequência é muito melhor até do que quantidade. Às vezes você pode fazer, eu vou ter que fazer um por dia. Não, às vezes mas você consegue manter uma frequência ali de 3 vezes por semana, você vai estar sempre ali na memória das pessoas e vai conseguir começar a ter uma marca, a sua marca, e gerar valor para você. Eu acho que, hoje eu falo pra vocês, assim, quando foi que o meu consultório começou de fato a engrenar? Quando foi que eu comecei a ter mais pacientes? Eu tinha a ilusão de quando eu voltasse aqui pra Alagoas, eu tinha que ter o título para poder me credenciar a um monte de convênio, porque as comportas iam se abrir de pacientes. E aí, maior banho de água fria, porque isso não aconteceu e não aconteceu mesmo. Mas meu consultório começou realmente, de fato, a ter, vamos dizer assim, uma agenda fechada, digamos, para aquele mês, depois que eu comecei a me posicionar aqui no Instagram. Foi a grande virada de chave e o que mais teve diferença. E foram, acho que, mais de 2 anos para isso acontecer. Digamos assim, depois que eu montei meu consultório aqui em Alagoas, tinha um monte de convênio, mas para ele começar a dar realmente retorno, foi depois que eu comecei a me posicionar. E eu comecei, gente, fazendo eu mesma. Na verdade, até hoje, lá no Doutora Rubelli, eu que faço as coisas. Eu não tenho uma agência de marketing para mim. Então, aqui no Descomplica eu tenho um social media que me ajuda, que me ajuda a fazer as artes, né? Mas lá no Doutora Rubelli, esse tempo todo, eu mesmo que sempre fiz os posts no Canva, alguns cortes de lives, aí eu peço para uma pessoa fazer os cortes, mas eu que faço tudo, entendeu? A grande maioria ali das coisas, até hoje. E depois que eu comecei a ter constância nisso, o resultado foi muito rápido para o consultório, sabe? E aí, uma dica que eu dou pra vocês, comecem a fazer posts, comecem a fazer vídeos. Às vezes, por exemplo, não tem paciente, às vezes não tinha paciente marcado pra mim, faz um vídeo, aproveita o momento que tá lá, que tava marcado pra ter algum paciente, não tem? Faz um vídeo aí e posta aqui no Instagram. Esclarece alguma dúvida frequente do seu público. O que é dúvida frequente? Gente, aquilo que o paciente pergunta na consulta é o que o povo quer saber. Não precisa fazer um post elaborado de uma coisa, vou falar sobre neurofibromatose. Não precisa falar sobre isso. Fala sobre o dia a dia. Precisa lavar o rosto para reaplicar protetor? Tipo assim, coisa simples. Que as perguntas do dia a dia do consultório, é isso que a pessoa quer saber e é isso que engaja. Conta histórias. Conta a sua história. As pessoas conectam com pessoas e conectam muito com histórias. Você pode, por exemplo, pegar a história de um paciente que você já atendeu e contar, não identificando o paciente. Às vezes você pode até juntar 2 histórias e fazer uma. Histórias conectam demais, gente. Você sabe, eu sou super de contar histórias, né? E vocês aí, olha como prende atenção quando eu conto alguma história pra vocês. E outra coisa também que eu digo, além do posicionamento, antes de começar a postar, marcar lá a localização de onde você tá, né? Da cidade que você vai estar. Às vezes você vai comer em algum lugar dessa cidade, tipo... Até hoje eu faço isso, tipo, às vezes eu vou jantar em algum lugar, achei legal, quero compartilhar uma dica. Às vezes eu não marco quando eu tô lá, por uma questão de segurança e tudo mais, mas depois é legal você marcar um local que você teve lá. Olha, gente, que legal, tem um parquinho aqui, a comida é boa e tem um parquinho de crianças, um exemplo. E aquele local vai te repostar. Normalmente, se você posta aquele local, normalmente ele te reposta. Aí você imagina que muita gente que às vezes vai ver o repost e diz, olha, é uma médica aqui, dermato, que eu nem sabia que estava aqui na cidade. Olha que detalhes, tá? E outra coisa que eu acho que ajuda muito é chamar os colegas para fazer live. Primeiro que você aprende mais. Segundo que, principalmente se você não está acostumado com live, você fazer uma live, collab com um colega, diminui a ansiedade. Tipo assim, são 2 falando, né? Dá para o tempo de você respirar enquanto o outro fala, pensar num outro detalhe. Então eu gosto muito de live collab. E é uma coisa que atrai também, porque você vai gerar, digamos, uma conexão com o colega, né? O colega vai ficar, enfim, você fez uma live com ele, com certeza ele vai te indicar mais pacientes. Você acaba ficando mais conhecido também, porque muita gente às vezes nem sabia que você estava lá, e às vezes você está fazendo uma live com outro colega ali. Então isso acaba gerando também uma visibilidade para você. Então, gente, não tem jeito. Tem jeito hoje de você fazer uma clientela sem se posicionar digitalmente? Uma pessoa me fez essa pergunta esses dias na caixinha, eu achei bem interessante. Eu disse, tem, com certeza. Eu comecei a fazer minha clientela sem ter ainda. Na época não tinha Instagram. Tinha Instagram, mas não era tão forte como está hoje, tá? Era mais Facebook, na época que eu voltei aqui para Alagoas. E
Eu consegui começar uma clientela? Consegui. Mas me levou quantos anos isso? Talvez isso te leve 10 anos. Pergunta aos médicos mais antigos quanto tempo eles demoraram até fazer uma clientela. Você vai ver que vai ser mais ou menos esse tempo. Você está disposto a esperar esse tempo todo? Ah, eu tô. Então, vai que vai dar certo. Você vai devagar e vai um pouquinho mais devagar e vai chegar lá. Só que lembre que você também vai ter que alinhar suas expectativas, que às vezes não vai ser tão rápido quanto se você fizesse um posicionamento digital. E isso, gente, não tem nada a ver com fazer dancinha, nem quebrar as regras do CFM postando antes e depois, não tem nada a ver. Tem como você fazer, sim, muito, muito direitinho um posicionamento médico, ético, nas redes sociais, sem quebrar nenhuma regra do CFM e gerando valor para sua consulta, gerando autoridade, tá? Porque, afinal, quer ver como é que as pessoas vão saber que você é boa se você, às vezes, não mostra que você é, entendeu? O boca a boca ainda funciona super bem, mas o digital amplifica isso muito mais. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, gente, peraí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Calma aí, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha aqui, a Verissa falando. Eu estou há 2 anos e meio na gineco-obstetrícia. Olha, Verissa, essas dicas que eu estou falando aqui, apesar de ser, não descomplique a dermatologia, mas super valem para qualquer área. E ginecologia obstetrícia, então, menina, é muita coisa que você pode falar nas suas redes sociais sobre isso. Se você foca mais na ginecologia, focar na ginecologia sobre as dúvidas frequentes, né, das mulheres. Eu tenho uma ginecologista aqui que eu sigo, que é daqui da minha cidade. Eu acho ela fantástica, assim, porque ela aborda dúvidas, assim, simples. Esses dias ela fez um vídeo sobre você não precisa ter vergonha em consultar com o seu gineco, porque você não fez depilação. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, às vezes chega a pessoa justificando assim, ai, mas eu não tô depilada. E às vezes você fala isso, olha, não vou olhar. Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o que você quiser. Então não precisa ficar com vergonha. Então ela fez um post falando assim, as coisas que você não precisa ter vergonha de falar com o seu gineco, né? Numa consulta. Na obstetrícia, então, sobre pré-natal, então é um mundo de coisas que você pode falar, né? Da consulta de pré-natal. Então, mas é isso. Eu digo, pode gerar uma conexão com os pacientes, pode, sem rede social, pode, mas isso é muito mais amplificado quando você começa a se posicionar. Eu digo, a gente tem que escolher o nosso difícil, né, gente? Eu digo, é difícil não ter paciente, é difícil recomeçar, é difícil você marcar e o paciente desmarcar e só ter um paciente marcado, é difícil. Mas eu digo, fazer vídeo, né? Se posicionar, mostrar a cara nas redes sociais é difícil, também é difícil. Mas eu digo, eu prefiro a dor de mostrar a minha cara e ter um retorno disso no consultório do que a dor de não ter o paciente, entendeu? Você escolher, né? Você escolheu o seu difícil. Deixa eu ver aqui mais, você está falando da Joyce. Só R1 dermato. Você acha que já vale a pena iniciar um posicionamento digital? Acho sim, Joyce. Com certeza. Até porque R1 dermato, daqui a pouco você já vai estar saindo aí da residência. Então, acho que quanto antes você começa a fazer isso, até porque se você já começar... Eu sei que na residência, às vezes, é puxado, às vezes, para você começar, tipo, atender um final de semana, digamos assim, um sábado de manhã. Às vezes, porque a rotina é pesada. Mas se você tiver, às vezes, que dar plantão... Isso foi uma pergunta que uma residente me fez esse dia. Vale a pena já começar a atender na dermato? Eu digo, quando a gente faz pós, a gente que é meio obrigado, porque pra gente comprovar o tempo de experiência, quanto antes a gente começar a comprovar, melhor. Na residência, você não precisa disso, porque você já vai terminar e já pode fazer direto a prova de título. Mas se às vezes você tem que dar plantão, por exemplo, para complementar a sua bolsa, a sua renda da residência, eu digo, entre dar um plantão e atender numa clínica, um sábado de manhã, eu preferiria atender numa clínica. Por quê? Porque você super já está praticando, né? Está na sua área. Então, vale a pena, sim. Principalmente se você já quiser começar a fazer algum atendimento, sim. Se você vai ainda, eu ainda não pretendo atender aqui nessa cidade. Tipo assim, você está numa capital, está em São Paulo, um exemplo, fazendo sua residência. Ah, mas eu não pretendo atender aqui. Eu quero voltar depois para minha cidade, que é no interior de São Paulo. Então, acho que você pode não fazer isso agora. Você pode deixar para quando você estiver mais perto de sair da residência, porque você vai montar, né, vai começar a atender em clínicas. Mas se você já estiver atendendo, o quanto antes você começar, melhor. Né? E lembrem, gente, não é fazer aquele post lindo, maravilhoso. Às vezes um post que você faz de um print do story já funciona, às vezes, melhor do que aquela arte linda, maravilhosa que a agência fez para você. Tá? Mas cada um vai ver a sua realidade, né? Eu digo, a realidade que tá, não é uma regra de bolo. Às vezes a sua realidade agora não é para isso, mas a realidade de outra pessoa pode ser. Então avalie a sua situação, o que vai ser bom para você, se é a hora agora mesmo.
Mas para quem está iniciando o consultório, e ainda mais recomeçando em uma outra cidade, com certeza o posicionamento digital ajuda e ajuda demais, tá, gente? Então é isso, olha, eu falei aqui, na verdade, 5 dicas para vocês, para quem está recomeçando, né, numa cidade ou vai começar o consultório em alguma cidade. A primeira dica foi: arrume outras fontes de renda, porque o consultório não vai começar a brotar de paciente, mesmo que você lote de convênio de imediato. Então, tem outras fontes para pagar suas despesas, não se endivide, é a segunda dica. Então, mesmo que você tenha uma reserva para recomeçar, não sair injetando tudo logo no seu consultório, porque dívidas tiram nossa paz, nossa alegria, então não dá um passo maior do que as pernas. Começa devagar, começa sublocando uma sala, começa atendendo por porcentagem, vai avaliando qual vai ser o melhor local depois para você alugar uma sala. E a menos que você não seja herdeira, né? Se você for herdeira, tudo bem, aí você monta logo um consultório maravilhoso, mas se você não for, vai devagar, tá? Dica 3, fale para as pessoas que você está na cidade. Você chegou na cidade? Cheguei, gente. Para quais pessoas? Todas as pessoas. Dica 4, fale para os colegas que você está chegando na cidade, se apresente, quer por uma mensagem de texto, quer por um presentinho, para ativar ali um gatilho de reciprocidade no colega. E a quinta dica é: posicione-se no digital, gente. Dá muito resultado, dá para fazer isso de uma forma leve. Não tem como. Eu digo, faça isso por 3 meses, que eu duvido você não vai ter resultado. Se você fizer da forma correta, respeitando as regras do CFM, gerando valor, mostrando o que você sabe sobre o assunto, gerando conexão com a clientela. E eu digo que até uma boa, porque você começa a atrair pessoas que são mais parecidas com você. Ontem eu coloquei umas histórias tenebrosas nos stories, né, sobre agressão, sobre, enfim, sobre situações que às vezes são chatas na medicina, que podem acontecer, mas a gente só vai conseguir se ver livre disso, tendo pacientes que nos valorizem, se a gente gerar valor, e gerar valor na nossa consulta, isso consegue através da criação da nossa marca. Lembrem disso, gente, nós somos médicos, mas somos um prestador de serviço. Então, a partir do momento que você quer montar um consultório, que você quer ter um local seu, você vai ser médico, você vai vender o seu tempo, o seu conhecimento, você virou empreendedor. Então, leia sobre isso. Marketing é importante para qualquer área e para a gente também, tá bom? E é isso, pessoal. Ó, vou deixar a live salva. Quem chegou vivo, muita gente chegou depois. Assiste com calma aí as minhas sugestões, contei um pouquinho da minha experiência e da experiência de outros colegas que eu acho que dão muito certo. E espero muito ter ajudado vocês aí com essas dicas. E depois eu quero saber aí, quem falou que estava recomeçando, se fez sentido, se gostou, se já vai começar a pôr em prática aí essas dicas e depois se elas funcionaram também, tá bom, pessoal? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.